Bom, mais um exercíciozinho para a gente praticar. Determine e classifique os pontos críticos da função de duas variáveis dadas a seguir. Eu tinha falado para vocês que a gente primeiro tem que derivar em relação a x, a derivada primeira igual a zero, derivar em relação a y igual a zero, e aí eu vou achar pontos críticos. Então vamos praticar isso. A primeira coisa, botando aqui, primeira coisa, fazer a derivada em relação a x. Passa para frente, vai dar 3x ao quadrado. Derivada em relação a x mais 3 vezes 1 vezes y, que é uma constante. Isso aqui vai dar zero, porque não tem x, também vai dar zero. Então, a resposta ficaria 3x ao quadrado mais 3y. Tudo isso tem que ser igualado a zero. Ora, pessoal, se eu tiver 3x ao quadrado mais 3 igual a zero, eu poderia até passar para lá, vai dar 3y igual a menos 3x ao quadrado. Passa dividindo, y vai ser menos 3x quadrado sobre 3. Y vai ser menos x ao quadrado. Aí está. Agora vamos derivar em relação a y. Derivada em relação a y. Este aqui vai dar zero, porque não tem y. Este aqui vai dar 3 vezes x vezes 1, que é derivada em relação a y. Esse aqui vai dar 2y. E este dá zero, não precisa colocar. Igualando, então, 3x, y igual a zero. Olha, pessoal, nós temos aqui um sisteminha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y, que é menos x ao quadrado, e vou colocar no lugar desse y aqui. Vamos, então, fazer isso. 3x mais duas vezes, em vez de escrever y, eu escrevo menos x. Menos x ao quadrado, igual a zero. Então, tiremos esse y e colocamos uma coisa que fica em função de x. 3x menos 2x ao quadrado igual a zero. Posso usar até Bhaskara aqui se vocês quiserem. Menos 2x ao quadrado mais 3x mais 0 igual a zero. Se você quiser usar Bhaskara, só para lembrar, aqui é ax ao quadrado, bx mais c igual a zero. Fiquem à vontade. Eu já vou pegar as respostas do x, porque o objetivo não é usar Bhaskara nem nada disso. Se eu usar Bhaskara ou qualquer outro método, vai dar x igual a zero e x igual a 3 sobre 2. São esses os valores que eu achei após resolver essa equaçãozinha aqui. Então, o ponto tem x e y. Quando x for igual a zero, o y vai ser menos zero ao quadrado. O y vai ser zero. Logo, o ponto 1 é zero para o x e zero para o y. O segundo ponto, colocando ali, quando x for igual a 3 sobre 2, o y vai ser menos 3 sobre 2 ao quadrado. O y vai ser menos 9 sobre 4. Ponto 2, então vai ser x é 3 sobre 2 menos 9 sobre 4. Tá aí. Então temos dois pontos. Tudo que eu fiz até agora, pessoal, só para lembrar do nosso resumo, foi essa primeira parte aqui. Achei os pontos. Agora eu vou ter que achar a derivada segunda, de segunda ordem aqui, para poder substituir os pontos e observar se o sinal é negativo, positivo. Então vamos achar as derivadas de segunda ordem aqui.
Então vamos para o segundo passo, que reside em achar as derivadas de segunda ordem. Derivada em relação a x. Então, se eu for derivar isso aqui pela segunda vez, porque eu já derivei uma vez em relação a x, deu isso. Derivando em relação a x, passa para frente e vai dar 6 vezes x apenas. Sim, porque esse aqui vai dar zero. Derivada x em relação a y. Ora, se eu derivar isso aqui, eu já derivei em relação a x. Agora, se eu continuar derivando em relação a y, isso aqui vai dar zero. E esse vai dar 3 vezes 1. Então, vai dar 3 aqui. Agora, derivada y e x. Aí nós vamos para cá. Derivada em relação a y. Agora, se eu derivar em relação a x, se eu derivar em relação a x, vai dar 3 vezes 1. Vai dar 3. Como a gente já esperava, né? Esses dois aqui, ó, tem que ser igual. Então, obrigatoriamente, xy é igual a fyx, tá? Fechou o que a gente esperava. Agora, vamos derivar derivada em relação a y em relação a y. Se eu derivar em relação a y, vai dar, isso aqui vai dar 0 e aqui vai dar 2 vezes 1. Vai dar 2, então. Tudo feito, pessoal. Segundo passo, né? Temos que agora ver os pontos que nós temos. Então, o primeiro ponto que eu tinha para testar é o ponto 0, 0. Vamos colocar aqui. Ponto onde o x é 0 e o y é 0. Esse é o ponto 1. Olha, se for 0 aqui, ó, fx vai dar 6 vezes 0. fx vai dar 0. Então, já temos que para esse ponto aqui, ponto 1, o hessiano, 0, 0, vai dar fxx, 0. Depois, aqui vai ser xy, yx, esses aqui, 3 e 3, é constante. Y é esse aqui. Se nós for fazer o determinante disso aqui, 0 vezes, então, esse ano no ponto 0, 0. 0 vezes 2 é 0, menos 3 vezes 3 é 9. Deu menor que 0. Se deu menor que 0, o ponto 0 e 0 é ponto de célula. Tá, o primeiro já foi determinado, ponto de célula. Sim, porque deu igual a 0, né? Que nós tinha dado nosso resultado. Menor que 0 é ponto de célula, não precisa fazer. Agora vamos ver o outro ponto que nós tinha 2, né? O ponto 2 é o ponto 3 sobre 2 e menos 9 sobre 4. Se eu for calcular aqui em cima, né? Fx em relação a x vai ser 6 vezes x, o x é 3 sobre 2, então 6 vezes 3 sobre 2. 6 vezes 3, 18, por 2 dá 9. 9. Então aí está. Os outros são constantes, não precisa calcular. Tá, eu já coloquei aqui para vocês verem, né, a formulazinha. Vamos calcular o hessiano substituindo, então. Então, o que que nós temos? O hessiano no ponto 3 sobre 2 menos 9 sobre 4. X está aqui, é 9. YX está aqui do ladinho. É 13 e o outro também é 13. Então, esses dois aqui eu posso botar que é 13 e 3. Eles vão ser iguais mesmo, né? E YY, que é 2 aqui, tá? É uma constante, então bota 2 aqui. 2. Fazendo agora o produto, né? Para o determinante. 9 vezes 2 nessa ordem é 18. Menos 3 vezes 3 é 9. Olha, pessoal.
Deu 9. Deu maior que zero. Se deu maior que zero, segundo o nosso resumo, então aqui está, pessoal, deu maior que zero, nós temos que ver a derivada segunda. Se for maior que zero é mínimo, se for menor que zero é máximo. Aqui está a derivada segunda, também deu maior que zero. Bom, se deu maior que zero, logo, o ponto que eu estou testando, que é o ponto 2 aqui, ponto 2, que é esse aqui, é ponto de mínimo. Então tá, ponto de mínimo, pessoal. Tá aí, achei o ponto e já classifiquei ele.